essa segunda-feira tão especial para nós. Obrigado mais uma vez, Senhor, por nos reunir nesse lugar, onde a Tua presença é sentida, Senhor, desde o pé da escada, ao nos aproximarmos desse humilde salão. Nós sentimos a Tua presença gloriosa, Senhor, sendo manifestada nesse lugar, renovando a nossa força, nos dando alegria em meio às provações que passamos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós oramos de maneira especial, Pai, nessa noite, por essa localidade de Cosme de Farias, como tantas outras, Senhor. A criminalidade tem crescido, vidas são ceifadas. E o pior, muitas almas estão indo todos os dias para o inferno, Senhor. E como o Senhor chamou o apóstolo Paulo, nós nos sentimos comissionados da mesma forma de pregar o Teu Evangelho com ousadia, Senhor, para que as pessoas que estão vivendo em trevas possam ser atraídas e transportadas para o Teu reino de luz. Que isso seja feito, Senhor, nesse local. Enche-nos cada vez mais com a Tua graça, Senhor. Enche-nos do Teu Santo Espírito, para que possamos fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns, Senhor. Ajuda-nos a dar um bom testemunho cristão, para que a nossa pregação tenha ainda mais poder e autoridade, e nós não venhamos a envergonhar o Evangelho, nem sentir vergonha, mas que corajosamente, ousadamente, venhamos a propagar a boa notícia de salvação em Cristo Jesus que nos alcançou. Oramos mais uma vez também, Senhor, pela vida da irmã Osana. Sabemos que o Senhor está aqui conosco e o Senhor também está na Itália com ela, Senhor. Oramos para que durante este estudo bíblico a nossa amada irmã seja visitada, Senhor, com a Tua poderosa graça. Amém. Ela possa sentir conforto, Senhor, e mesmo em meio a esse tratamento tão agressivo que a enfermidade dela requer, mas que ela possa se sentir revigorada, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe o que ela está vivendo, nós não sabemos, nós somente podemos conjecturar o que ela está sentindo, mas só o Senhor e ela sabem o que ela está passando. Por isso, Senhor, que o Senhor conceda à nossa amada irmã aquilo que é bom, perfeito e agradável. Que ela, acima de tudo, se sinta amada, cuidada, protegida pelo Senhor, que é o nosso Pai, que está no céu, mas que também está ao nosso lado a todo instante. Ajuda-nos na noite de hoje, Senhor, a sermos receptíveis à Tua mensagem, que tenhamos ouvidos para ouvir, que tenhamos uma mente, Senhor, apta a receber, a guardar, a desejar praticar, Senhor, a Tua santíssima e bendita palavra, Senhor. Abençoa a nossa reunião, Senhor, para a Tua glória, para a nossa edificação. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia amada no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Para os irmãos que não estão acostumados, nós estamos fazendo um estudo no capítulo 6 de Lucas. E assim, todos os nossos encontros, né? Ontem nós tivemos encontro no Alto das Pombas, hoje nós estamos aqui, então nós estamos seguindo o Evangelho de Lucas. Aprove ao Senhor que hoje nós vamos meditar no capítulo 6. E o título da nossa mensagem é Você Terá que Lutar. É muito importante que eu e você venhamos a entender de maneira definitiva que
Nós não somos chamados à prática de uma religião passiva, mas nós somos chamados a uma vida ativa de grande combate espiritual. Eu e você precisamos despertar em nós essa sensibilidade que tudo que acontece na vida, minha e sua, de qualquer pessoa, é uma consequência do mundo espiritual. Então tudo que vemos aqui é algo que começou no mundo espiritual. Então, quando nós acordamos, às vezes a gente acorda de mau humor. Por que você acha que você acordou de mau humor? Por que você acha que você se levanta da cama já achando que o dia vai ser péssimo, achando que as coisas estão horríveis? Você acha que você está sozinho? A Bíblia diz que nós temos constantemente influências ao nosso redor, malignas e benignas. E nós precisamos estar atentos a essa realidade que foi dita de maneira tão clara. A nossa luta não é contra carne e sangue, Efésios capítulo 6, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais do mal. Eu tenho certeza que a maioria de vocês teve dificuldade de sair da sua casa para vir para o estudo. Às vezes nem foi uma dificuldade material, mas um sentimento assim, eu posso ir na próxima segunda. Essa segunda eu acho que eu vou ficar aqui descansando, estou um pouco cansado, a semana está começando, eu acho que eu vou ficar. Ou então, eu acho que para aqueles, que talvez já estão acostumados, eu vou acompanhar pela internet. E tudo isso, irmãos, nós não podemos achar que isso é aleatório. Existe um mundo espiritual paralelamente a esse mundo que a gente tem olhos para enxergar. Então, às vezes, a gente sobe essa escada, a gente chega aqui, o que a gente vê? Cadeiras, a gente vê um púlpito, isso daqui, como é o nome desse armário? Um púlpito e um homem falando, e a gente acha que é uma palestra comum. Não, irmãos, hoje aqui nós estamos diante de uma porta aberta. Uma porta aberta no céu. Essa pregação é essa porta. O Evangelho é essa boa notícia que, se você ouvir a mensagem, acreditar na mensagem, se apropriar da mensagem, você entra no céu. Você não entrará no céu, você entra no céu hoje. Jesus disse, porque o reino dos céus não está ali nem acolá, está dentro de nós. A vida eterna começa aqui. Você precisa entender que você, aqui nessa terra, você vai ter, 90 anos, 100 anos aqui, e aí você vai fechar os seus olhos e sua vida vai continuar no céu. 101 anos, 200 anos, 1000 anos, 5000 anos no céu. Mas ela começou aqui. Quando Deus permitiu que você fosse um zigoto, uma célula no útero materno. Ali já era o propósito divino de Deus se revelando na alma que seria salva e que seria uma nova criatura e que habitaria eternamente em uma alegria e glória indizível ao lado do Salvador. É preciso que venhamos a entender que a vida eterna começa aqui e agora, e nós precisamos lutar por ela. Nós não lutamos para ganhar a vida eterna, mas nós lutamos para completar a carreira. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há um engano, onde nós muitas vezes achamos que religião é algo muito parecido com pensamento positivo. Então assim, não, eu tenho fé que vai dar certo. Essa palavra fé, ela é tão deturpada que as pessoas se apropriaram dessa palavra até para fazer jogos de azar. Então, quando uma pessoa vai fazer um jogo de azar, no caso de uma loteria, diz assim, eu vou fazer uma fezinha. Como assim você vai fazer uma fezinha? A pessoa vai escolher uns números que vão ser sorteados, e os números dele forem sorteados, ele vai ganhar uma grande soma de dinheiro. E diz que isso é uma fezinha. Não, isso não tem nada a ver com fé.
fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, é a certeza daquilo que a gente espera. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Então nós temos convicção de que Jesus veio, de que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e nós iremos nos encontrar com Ele no nosso último dia aqui na terra, e viveremos com Ele para sempre no céu. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa firme convicção. Por isso que nós não desejamos ser milionários, nós não estamos aqui com receio de ficarmos enfermos. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa comigo aqui na terra, o pior que pode acontecer, eu morrer, eu vou para o céu. Ah, mas se você perder todo o dinheiro, mas eu nunca tive dinheiro. Não, você tinha, você era muito rico há um ano atrás. Não, não era nada meu, era de Deus. Ele colocou na minha mão e Ele resolveu tirar. Onde é que está isso na Bíblia? Alguém aqui já leu o livro de Jó? Está lá na Bíblia. Jó era o homem mais rico da sua geração. E de repente, do dia para a noite, literalmente, ele perdeu tudo. E qual foi a resposta dele? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então é assim que um cristão anda nessa terra. Essa é a luta que a gente tem que combater. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a passividade. Nós temos uma outra luta, que é levar a mensagem, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós não devemos ficar escondidos em uma igreja como nós poderíamos estar. A nossa congregação local hoje estaria restrita ao Alto das Pombas e a gente ficaria só lá. Não! Nós precisamos pregar aonde o Senhor nos enviar. O Senhor nos trouxe até aqui. Nós já pregamos em Mata Escura, na Boca do Rio, já pregamos em outras cidades e até em outros estados. E se Deus quiser, nós vamos pregar em outros lugares. Eu não sei se vocês viram algo que há um ano atrás parecia impossível. Não sei se vocês estão acompanhando as últimas notícias, mas o Estado Islâmico, lá o Talibã, ele agora está dominando o Afeganistão. Era algo que há um ano atrás ninguém cogitaria isso. Para muitas pessoas o Talibã tinha acabado. Agora o Talibã que está na casa presidencial do Afeganistão. Eu não sei se você viu a cena triste de milhares de pessoas no aeroporto, o avião tentando decolar e as pessoas tentando se agarrar num avião, irmãos, para fugir. Você imagina isso? Você não tem vontade de ir lá pregar o Evangelho? Eu não, pastor, Deus me livre. Como assim Deus te livre? Quer dizer que você não tem nenhuma compaixão dessas pessoas que estão lá? Você sabe que o Talibã, ele vai impor o islamismo, ele vai perseguir o cristianismo mais do que já era. E você não se sente desafiado a fazer alguma coisa por isso? Então, meu irmão, me perdoe, você não tem um novo coração batendo no seu peito. Nós somos tão egoístas que às vezes a gente fica preocupado só com o nosso mundinho. Não, o Senhor nos chamou a termos uma visão do mundo inteiro como uma coisa só. A igreja que eu faço parte, que você faz parte, é uma igreja mundial. Não é a igreja mundial desse apóstolo fraudulento, não. Quando eu falo mundial, é uma igreja que está no mundo inteiro. É a igreja que é formada por todas as pessoas que foram regeneradas por meio da pregação do Evangelho, independentemente da denominação e da placa. Elas ouviram a mensagem, elas creram, elas foram salvas. Portanto, são nossos irmãos e irmãs. E existem outros ainda que não ouviram, mas que ouvirão e serão salvos. E eu e você não vamos fazer nada por isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento de passividade, que é uma omissão. E na Bíblia nós aprendemos que há pecado de ação e pecado de omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. Então nós precisamos acordar, irmãos. Pastor, mas olha pra gente, pastor. A gente é um número de pessoas insignificante, a gente não tem nem dinheiro. A gente não tem poder para nada e precisa. Vocês já leram os evangelhos? Porque assim, é maravilhoso.
Você sabe quem era o líder da igreja no primeiro momento? Um pescador. Um pescador semi-analfabeto. Foi o que fez o primeiro sermão da igreja. 3.000 pessoas se converteram no sermão de um pescador semi-analfabeto. Aqueles que receberam a ordem, primeiramente, irem por todo mundo e pregai, eram pessoas, do ponto de vista humano, muito mais fracas do que eu e você. Não tinham a escolaridade que muitos de nós temos, condição social, conhecimento, acesso à internet, telefone celular, computador, avião, tantos meios para que a gente propague a mensagem do Evangelho. Antigamente, olha irmãos, para Paulo fazer a viagem de Jerusalém até Roma para ser julgado em Roma, porque ele tinha esse direito, que era cidadão romano, essa viagem demorou 2 anos. Uma viagem que hoje, de Israel até Roma, você demora algumas horas. Paulo demorou 2 anos. Se a gente decidisse hoje, claro que a gente não poderia decidir, porque se a gente fizesse isso era pecado. Mas se o Senhor Jesus nos impulsionasse a abandonar tudo e ir para o Afeganistão pregar, a gente não demoraria mais do que um dia para chegar lá. A gente ia demorar um pouco mais porque não tem avião indo para lá. Então a gente ia ter que parar em algum país vizinho e pegar algum carro maluco para poder entrar num lugar que está todo mundo querendo fugir. E os crentes, rapaz, vocês vão para um lugar que está todo mundo querendo fugir? Vamos. Que a gente vai pregar para que muitas pessoas que estão nesse lugar, estão indo para o inferno, possam ir para o céu. E se morrer lá, eu sei que eu vou para o céu. Você tem essa certeza? Eu já disse para vocês, antes de acontecer, olha que coisa interessante. Antes de acontecer essa manifestação, né, vamos chamar assim, geopolítica, né? Lá no Afeganistão, a gente já tinha falado aqui sobre o missionário dos séculos passados, o inglês, que ele estava querendo pregar para índios, né? E muitos diziam que a tribo que ele queria evangelizar, os índios eram canibais, e o pastor dele, imagine um pastor desse, meu filho, você não precisa de um inimigo. O pastor estava tentando desestimular o missionário de ir, dizendo, rapaz, se você for para lá, você vai ser comido pelos índios, eles são canibais, eles vão assar você e você vai ser comida de índio. Ele disse, olha pastor, me perdoe, mas assim, tanto você quanto eu, nós vamos ser comidos por alguém. Se eu posso ser comido por índios, pela glória de Deus, e você vai ser comido por vermes. Né? José tem mais intimidade, chama de morotó. Né? Então, vermes. Não é o que acontece aqui, a nossa congregação é pequenininha, mas tudo que necessita tem. Né? A gente tem um coveiro aqui, que sabe exatamente o que acontece quando você coloca um corpo dentro do caixão e enterra ele. Ele começa a ser decomposto. Quem é que vai decompor esse corpo? Vermes. Os vermes começam a surgir de dentro para fora e comendo o corpo todo da pessoa. Quando você vai, 1 ano depois, ou 2 anos, Maria? 3 anos e 2 meses. Quanto? 3 anos. 3 anos e 2 meses que você vai, só tem o quê? Osso. Mas, vem cá, seu coveiro, o que foi que aconteceu? Eu enterrei aqui um corpo. Cadê o corpo? Os vermes comeram. Qual é a diferença de ser comido por vermes e ser comido por índios canibais? A diferença é que a maioria das pessoas que estão sendo comidas por vermes foi para o inferno. E aquele que foi comido por índios canibais, para a glória de Deus, está no céu. Irmãos, todo mundo vai morrer. Você prefere morrer com falta de ar no hospital porque teve Covid, ou morrer queimado pelos talibãs porque você foi pregar o evangelho lá? Pastor, eu prefiro não morrer de nenhum jeito. Ô meu filho, eu quero te dizer que o filme Highlander não existe. Highlander é um filme da minha época. Guerreiro Imortal. Era um homem que não morria. Né? Não existe, irmãos, todos nós vamos morrer. Então a gente tem que abraçar a nossa armadura e corajosamente partir para o enfrentamento.
Pastor, porque o senhor está falando isso e mandou a gente abrir a Bíblia, mandou não, pediu para a gente abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, e o nosso intuito hoje é mostrar Lucas 6. Obrigado, filho. Lucas 6. Eu quero mostrar para vocês como é imperativo para você e para mim termos em nós essa consciência de que nós somos soldados de Cristo. É isso que somos. A Bíblia usa essa analogia, essa comparação. Nós vamos ver várias vezes termos militares sendo usados para mostrar como o cristão está combatendo, a ponto de Paulo usar como palavras de despedida essa frase: combati o bom combate. Essa foi a frase de despedida do apóstolo Paulo desse mundo. Então aqui em Lucas 6, o Senhor Jesus, no início, eu vou fazer a leitura a partir do começo do capítulo 6, mas a gente já fez a exposição dos primeiros versículos. Aconteceu, versículo 1 de Lucas 6, aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Irmãos, a gente já falou que isso não era ilícito, e nós vimos isso lá em Deuteronômio 23, 24 e 25, que a lei autorizava essa prática. Então você podia sim debulhar, porque ali era para um mantimento. O que você não podia era pegar e levar para casa, porque aí era tido como trabalho. Então, mas você podia debulhar, se fosse no caso de uva, você podia pegar o cacho e comer, então você estava liberado. Mas os fariseus é que impuseram sobre o povo algo mais rigoroso do que a própria lei de Deus. Então a gente tem que ter cuidado, porque o que está proibido é o que Deus proibiu. Nós não podemos ir além e nem ficar aquém daquilo que foi instituído pelo nosso Salvador. Porque Deus sabe aquilo que é bom, Deus sabe aquilo que é perfeito, Deus sabe aquilo que é agradável, de maneira que se nós queremos viver de maneira digna do Evangelho, devemos seguir fielmente a palavra que o nosso Salvador deixou. Então aqui ele continua e diz, versículo 3, respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi. E Jesus, ele toca na ferida, porque os judeus até hoje eles têm uma espécie de idolatria com o rei Davi. Alguns de vocês já viram a bandeira do Estado de Israel? Aqui é aquela bandeira branca que tem igreja até que coloca. Eu só não sei qual o significado disso na igreja evangélica, né? Mas tem igreja evangélica que bota lá a bandeira de Israel. A bandeira de Israel é uma bandeira branca com uma listra azul assim e tem uma estrela. Você sabe qual é o nome daquela estrela? Estrela de Davi. Só para você ter ideia da importância do rei Davi para os judeus. E está lá no Antigo Testamento que o Messias, ele é descendente de Davi. Davi é inclusive um dos maiores autores dos Salmos. A maior parte dos Salmos foi escrito por Davi. Para você ter ideia da importância de Davi para eles. Então quando você fala de Davi, você está falando de alguém que eles respeitam. Então você está dizendo, Davi é homem de Deus? Ah, Davi é homem de Deus. Então vamos aqui. Vocês não leram não o que Davi fez? Então Jesus diz exatamente isso. Quando Davi teve fome, quando foi isso? Quando ele estava fugindo da perseguição de Saul. Saul estava com medo de perder o trono. E um medo injustificado, porque Davi nunca quis tomar o trono de Saul, muito pelo contrário. Até quando Saul foi morto, e Saul não foi morto, ele se suicidou, quando ele viu que ele ia ser derrotado, e que ele ia ser capturado e torturado pelos filisteus. Ele pediu para o seu ajudante matar ele, o ajudante não quis matar, então ele se lançou na espada e morreu. E depois foram dar notícia para Davi, como se para Davi celebrar. Ó Davi, Saul morreu, vamos comemorar. Davi disse, você é maluco? Como eu vou comemorar a morte de um rei do meu povo? Então, perceba que todo o medo, não bastasse isso, Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. E ele não fez. Os soldados de Davi ficaram, vem cá, por que não mata logo esse homem? Se não posso
fazer isso. Foi Deus que ungiu ele como rei. Só Deus pode tirar ele do reino. Senão o meu reinado já vai começar errado. Olha a consciência que Davi tinha do que significa fazer as coisas segundo a vontade de Deus. É por isso que o próprio Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então aqui, Jesus ele faz referência a Davi. Quando Davi teve fome, ele e seus companheiros, essa narrativa está lá em Samuel, no livro de Samuel, se eu não me engano, em 1 Samuel, é descrito essa fuga de Davi, quando Saul começa a querer matar ele, e ele vai até os sacerdotes, e ele pede ajuda a esses sacerdotes, eles dão pão, eles dão água, e ainda pega, se eu não me engano, a espada de Golias que estava lá, espada essa que pertencia a Davi, porque é Davi que tinha matado Golias. E para você ter ideia como Saul era perverso, Saul com raiva mandou matar todos esses sacerdotes que ajudaram Davi. Olha que coisa. Essa é a história que Jesus está aqui trazendo à tona. Como entrou na casa de Deus, ele entrou na casa de Deus. A casa de Deus nessa época não era um templo. O templo não tinha sido construído ainda, era um tabernáculo. Ele entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos seus que estavam com ele. Pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Olha que coisa. Mas o que Jesus está querendo mostrar que mais importante do que a lei cerimonial é o amor para com Deus e o amor para com o próximo. Eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia. Abram comigo em Mateus 23. Por que, pastor, o senhor está mostrando tudo isso? Porque essas são as armas que você e eu vamos lutar contra os falsos crentes que muitas vezes têm impedido as pessoas de entrarem na porta que leva para o céu. São esses homens que estão muitas vezes se espalhando. Mateus capítulo 23. Ele diz aqui no versículo de número 23 também. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Quem era que estava contendendo com Jesus lá em Lucas 6? Os fariseus, esse grupo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado, olha o verbo, negligenciado, negligenciar. O que é uma negligência? Negligência não é quando você faz alguma coisa, é quando você deixa de fazer. É como, por exemplo, uma pessoa que dirige o carro sem ter carteira de habilitação, né? Uma pessoa que dirige o carro alcoolizado e aí mata alguém. Ele queria matar? Ele não queria matar, mas ele correu esse risco quando, sob o efeito de álcool, pegou a direção. Isso se chama negligência. Tem a negligência médica. Eu não sei se você já viu casos de médicos que vão fazer a cirurgia e esquecem material dentro do paciente. Aí você tira lá o raio-x, está o paciente cheio de daquele estômago, gases, tem às vezes até uma espátula dentro. O que foi isso? Rapaz, eu me esqueci, a cirurgia demorou tanto. Na hora de costurar, esqueci de tirar. Isso é o que? Negligência. Um médico, a gente teve um caso aqui na Bahia, o médico deixou morrer uma pessoa porque disse que o plantão dele tinha acabado. Mas vem cá, a pessoa está aqui, você pode dar o socorro para a pessoa, você pode salvar a vida da pessoa, rapaz. Não, meu plantão acabou. Aí esse médico está respondendo o processo no CREMEB e provavelmente também na Justiça Comum, por negligência. Ele deixou de fazer algo que deveria. Então aqui os fariseus, perceba que Jesus ele usa esse verbo, vocês estão deixando. Por quê? Porque você se ocupa em fazer o que não devia e deixa de fazer o que devia. É o que Satanás quer fazer comigo e com você hoje. A gente não pode olhar para duas direções ao mesmo tempo. Pode? Alguém consegue pegar o olho, botar um para um lado e o outro para o outro? Meu filho, nem tente que você não consegue. Você não consegue olhar em duas direções. Consegue?
Você consegue ir para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo? Não, meu filho, você não consegue. Você vai ter que escolher, você vai andar em que direção? Então, ao passo que você está fazendo o que é errado, você não só está fazendo o que é errado, como você está deixando de fazer o que é certo. Então ele diz aqui, voltando agora para o nosso texto, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do indo do caminho, e tendes, vocês estão em negligência dos preceitos mais importantes da lei. Quais são? Justiça, misericórdia e fé. É isso que Jesus está querendo ensinar lá em Lucas capítulo 6. Jesus está dizendo que o que o sacerdote fez, dando pão para Davi, era certo. Esse pão ele ficava exposto 24 horas para Deus. Eram 12 pães, se eu não me engano, um pão para cada tribo. E depois de 24 horas exposto, esse pão tinha que ser trocado todos os dias, 24 horas. E depois os sacerdotes poderiam ingerir desse pão, só os sacerdotes. Mas o sacerdote abre mão porque ele diz, eu não vou deixar esses homens morrerem de fome. Por conta de uma religiosidade. Para Deus é muito mais importante que eu ajude essas pessoas do que elas morrerem de fome. Olha o que está escrito aqui em Mateus 23. Justiça, misericórdia. O que foi que o sacerdote teve? Misericórdia. Eu não vou deixar Davi morrer de fome nem os soldados dele. Então tem pão aqui, dá para alimentar todo mundo. Não vai faltar comida. Misericórdia e fé. O sacerdote fez aquilo porque acreditava que era a vontade de Deus. Ele sabia que Davi era um homem de Deus. Olha que coisa linda. Em Romanos 14, o apóstolo Paulo nos adverte, tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Então você tem que ter convicção do que você está fazendo. Você vai fazer isso, você sabe se é isso que Deus mandou, então faça. Você não tem essa convicção, então vá orar até ter. Não faça as coisas na dúvida. Ah, eu acho. Acho não. O inferno está cheio de achista. O que é o achista, pastor, é aquele que acha. Você não foi chamado a achar. Você foi chamado a saber. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei. Por que você tem tanta certeza? Porque Deus me falou. Não foi qualquer pessoa, foi Deus. Vem cá, você está dizendo, Deus te falou, foi, Deus, porque só tem um. Tem vários falsos deuses, e Deus só é um. Que ao mesmo tempo é três. Pastor, agora o senhor me deu um nó na cabeça. Bem-vindo ao clube. A Trindade é isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, mas são três pessoas distintas. Não, pastor, eu quero que o senhor me explique para eu entender. Então você tem que morrer e ir para o céu. Porque aqui na terra nós conhecemos em parte. Lá no céu nós conheceremos completamente. Eu posso te garantir que se você morrer e for para o céu, tem essa condicionante, você vai saber o mistério da Trindade. Mas aqui na terra, quem se atrever a falar sobre isso é mentiroso. É como, por exemplo, a pessoa que chega e diz, não, a volta de Cristo é tal data. Mentiroso. Não, rapaz, esse homem sabe sim, esse homem é inteligente, é espiritual. Jesus disse que ninguém sabe. Porque qualquer pessoa que disser uma data é mentira. Você já sabe disso. Ele avisou. E tem gente que ainda acredita. Pastor fulano de tal falou que teve uma revelação que Jesus vai voltar tal dia, a igreja está empolvorosa. Eu digo, manda o pessoal ler a Bíblia, vai. Manda o pessoal estudar e orar. Porque é igual quando... Eu não sei se vocês ouvem essas notícias, né? Quando eu era mais novo, meu pai ele sempre fez muita questão da gente ser estudioso. No meu caso, deu muito certo. Mas ele fez todo o investimento. Então, ele fazia questão que eu tivesse acesso à revista. Na época não tinha internet, eu sou velho, tenho 42 anos. E tinha as revistas que eu tinha que ler obrigatoriamente. Uma dessas era super interessante, que eu não sei como é que está hoje, mas na minha época trazia vários artigos, tinha vários artigos científicos.
E aí tinha esses artigos que existem até hoje. Esse pessoal não se cansa. Olha, a NASA descobriu que tem um asteroide que daqui a 250 anos corre o risco de se chocar com a Terra. Meu Deus, como eu estou preocupado. Estou muito preocupado. Pastor, eu não consegui dormir. Por quê? Porque a NASA disse que daqui a 250 anos, talvez, um asteroide se choque com a Terra e acabe com tudo. Eu estou desesperado. E acaba, meu filho, você acha que você vai viver isso tudo? E vou logo lhe advertindo, não é assim que o mundo vai acabar, fique tranquilo. Você devia ter essa, sabe, as pessoas deviam ter essa diligência em levar a sério o que Deus disse. Pastor, eu não estou conseguindo dormir. Por quê? Porque eu sou um camarada avarento e eu estou lutando contra a minha avareza. Aí eu digo, não durma mesmo não, fica acordado. E fica orando até o seu coração sair de avarento para generoso. Aí você pode dormir em paz. Mas ninguém fica assim. Pastor, estou desesperado. Eu vi que eu sou uma pessoa invejosa. Eu não consigo mais dormir com esse pecado dentro de mim. Fica acordado. Vou ficar junto com você em oração. Você não vê as pessoas por isso. Agora as pessoas fazem, né? É um desespero por determinadas coisas que não dizem respeito à eternidade. Quando nós deveríamos gastar muito mais energia em relação às coisas que são eternas do que as coisas que são transitórias. Não é que você vai deixar de fazer determinadas coisas que são essenciais, mas você tem que tomar cuidado para dosar as coisas de maneira que a sua vida seja vivida de tal forma que seja uma demonstração que você está vivendo não só para esse mundo, mas principalmente para o porvir. Na linguagem do Senhor Jesus, não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e ferrugem corroem, mas ajuntei para vós outros tesouro no céu, que ninguém pode roubar e que nunca vai se desgastar. Os fariseus, que vamos voltar agora para Lucas 6, eles eram avarentos. Jesus diz isso literalmente. Eles eram avarentos, eles eram amantes do dinheiro. Você sabe o que significa a palavra avarento? No original grego, essa palavra é muito importante, você entender o significado dela, porque do ponto de vista bíblico, não estou falando do ponto de vista da etimologia da língua portuguesa, mas do ponto de vista bíblico, a Bíblia que foi escrita originalmente no grego, essa palavra avaro significa amante do dinheiro. É por isso que uma pessoa não pode amar ao Senhor Jesus e amar ao dinheiro. Ele não pode amar os dois. Você tem que decidir quem você vai amar. Então, temos que tomar cuidado. Os fariseus, eles amavam dinheiro. Porque um momento crucial, quando eles determinaram que Jesus deveria morrer, foi quando Jesus acabou com a festa de comércio dentro da igreja. Jesus entrou, pegou os que estavam vendendo coisas dentro do templo, expulsou todo mundo e disse: a casa do meu pai não é para ser casa de comércio, não é para servir de covil de ladrões e salteadores, mas é casa de oração. Eles decidiram ali que Jesus deveria morrer, porque Jesus estava pondo em risco o ganha-pão deles. Jesus estava pondo em risco a riqueza deles. Eles eram homens ricos e poderosos do ponto de vista social, porque eles eram os líderes religiosos. E o medo dele é: se todo mundo seguir Jesus, a gente vai ficar como? A gente vai ficar sem dinheiro, a gente vai ficar sem poder. Então ele tem que morrer. Então, por que você acha que alguém entra na vida pública? Por que você acha que alguém se torna político? Independentemente da esfera, municipal, estadual, federal. O que você acha? Porque eles querem ganhar dinheiro. E como se não bastassem os salários, não sei nem um adjetivo, os salários altíssimos que eles ganham, eles ainda, na grande maioria, são corruptos, à semelhança dos que cobravam impostos na época de Jesus, como é o caso dos publicanos. Então aqui, olha que coisa, Jesus, voltando agora para Mateus 6, Jesus diz: vocês não leram o que Davi fez?
como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes: o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem, irmãos, talvez eu e você não estejamos familiarizados, mas para o judeu da época de Jesus era uma expressão muito comum, era uma expressão que era destinada ao Messias. O Messias, ele tinha que ser humano, ele seria um homem que que faria a vontade de Deus de tal forma que o reino de Deus se espalharia pelo mundo inteiro. Essa era a figura do Messias judeu. Até hoje eles esperam esse Messias, que vai ser tipo um general, um homem rico, poderoso, e que vai conseguir destronar todos os inimigos de Israel e colocar Israel como o reino, por assim dizer, né, usando a analogia bíblica, porque hoje não tem reino, hoje é país, né, mas um reino mais importante da terra. Essa é a visão judaica, a visão errada. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Viu, Pilatos? Pode ficar tranquilo, eu não estou tentando destronar César. O meu reino está acima desse reino aqui, porque esse reino aqui, ele tem um tempo para acabar. O meu reino não, o meu reino dura para sempre. Esse é o reino que eu e você somos chamados a ser cidadãos. Versículo 6, e aqui eu quero dar a ênfase. Olha que coisa interessante. Como é que Jesus terminou o versículo 5? O Filho do Homem é Senhor do sábado. A discussão não era se eles podiam ou não comer. A discussão é que eles comeram no sábado. Então, no sábado, eles diziam: olha, eles estão fazendo um trabalho que é debulhar no sábado, então isso é pecado. Mas eles não estavam debulhando no sentido de pegar para comercializar ou para levar para casa. Eles estavam matando a fome do momento. Então, eles não estavam pecando nesse sentido. Eles não estavam fazendo um serviço no sábado, que do ponto de vista judaico era pecado. E agora Jesus diz: mas ainda tem mais. Eu sou o Senhor do sábado. Fora isso, eles não estão pecando não. Mas ainda que fosse, eu sou o Senhor do sábado. Eu que mando. Em outra passagem, Jesus ainda vai explicar mais. Ele vai dizer: olha, não foi o sábado, não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado feito para o homem. Como um dia em que o homem se lembra do seu Criador. O sábado não é um dia de descanso, como muitas pessoas usam essa palavra de maneira equivocada. O sábado deveria ser usado como um dia de contemplação em relação ao Criador. Um dia destinado a glorificá-lo. Mas nós que somos cristãos entendemos que nós vivemos um dia. Então, desde que você foi alcançado pelo Evangelho até a volta de Jesus, tudo isso é um dia só. Não, pastor, não é não. Hoje eu sou cristão há 10 anos. Não, meu filho, é um dia. Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje, vai voltar amanhã. Você está vivendo esse dia. Você tem que viver esse dia. Viver como se fosse o último dia. Porque um dia vai ser. E que bom que você vai estar preparado. É tão bom quando você está preparado. Não é? Eu acompanho, pelo menos eu tento acompanhar o que acontece com os cristãos perseguidos ao redor do mundo. E uma dessas associações missionárias que dizem dar amparo a esses cristãos, ela contou a história de uma cristã na África que a sua tribo havia sido violentada, né, porque alguns da tribo se tornaram cristãos. Ela mesma foi objeto de violência e teve que fugir. E aí perguntaram para ela o que é que ela estava sentindo. Aí ela disse: eu me sinto muito grata. Como assim você se sente grata? Porque o meu pastor, quando me evangelizou, ele disse que isso poderia acontecer. Então eu estava preparada. É uma mulher, imagina. Ela estava preparada. Quando a perseguição bateu na porta dela, ela estava preparada. É como, por exemplo, o irmão José marca com o irmão Quinho 9 horas
ele vai pegar o irmão Quinho lá de frente, né, o Alto das Pombas. Então, o irmão Quinho está preparado. E o irmão José também. Normalmente esse encontro acontece entre as 11 e meio-dia, né? Mas vamos imaginar que eles estejam preparados. Você está preparado. Quer uma coisa? Por exemplo, quando o irmão Paulo chega do trabalho, a comida dele está preparada. O feijão tem que estar no fogão. Para poder só esquentar, às vezes nem precisa, que já está quentinho. Aí mistura com o que, irmão Paulo? Farinha. Olha que coisa saudável. Né? Bananinha e o couro. Bananinha, olha, bem light. Então, isso é estar preparado. Você está preparado para algo. Essa semana passada teve nos noticiários aqui da nossa cidade um posto de combustível onde um carro que estava sendo abastecido de gás estourou o cilindro, isso. E aí chegou o bombeiro. O bombeiro, ele tem aquela roupa que faz com que ele esteja preparado para combater as chamas. A roupa que o bombeiro usa é uma roupa contra fogo. De maneira que se eles passarem pelo fogo, aquela roupa ela não pega fogo. O material que ela é feita. Então eles estão preparados para aquilo. Estar preparado é isso, irmãos. Será que nós estamos preparados para o combate espiritual que fomos chamados? Quando nós professamos a fé em Cristo Jesus, do lado da frente a gente vê Jesus e a gente se alegra, amém? Mas você sabia que atrás de você tem um alvo? Você já viu um alvo? Tem um alvo. E os demônios estão tudo com flecha naquele alvo ali. Você sabia disso? Ih, pastor, fala isso não, vai chegar a agonia. Mas é isso mesmo, irmão. Quanto mais perto de Deus, mais os demônios se enfurecerão contra você. Por isso que você vai abandonar o Senhor Jesus? Não! Andar com o Senhor Jesus é maravilhoso. O que você vai fazer? Você vai estar preparado. Para que quando esses inimigos surjam, você esteja ainda mais sujeito a Deus, resista aos ataques e eles fugirão de vocês. É assim que tem que acontecer na sua e na minha vida. Essa é a batalha espiritual. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso está em Tiago. Pedro, ensinando o mesmo princípio de batalha espiritual, ele diz: sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não está sob o efeito de álcool? Não. É uma pessoa que não está sob o efeito de nada que lhe tire a razão. Você quer ver algo que tira a sua razão? Paixão. Amor desenfreado por alguém. Então uma pessoa que idolatra um filho, um marido, uma esposa, um emprego. Ele é apaixonado, então ele não vai raciocinar direito. Ele vai colocar essas pessoas ou coisas na frente da vontade de Deus. Portanto, ele não vai fazer uma escolha sábia. Ele vai fazer uma escolha nécia. Como aquelas virgens nécias. Que apesar de serem virgens e estarem esperando o noivo, elas não entraram na festa. Então, não seja nécio, seja prudente. Esteja preparado. Você é um soldado. Foi lhe dado uma armadura. Mas pastor, nunca peguei essa armadura. Não pegou porque não quis. Porque quando você se converteu, foi lhe dado uma armadura. Está lá no armário, pode pegar. Todo cristão tem a sua armadura. De maneira que você não precisa pegar do irmão. Tem uma armadura que é para você, cristão. Específica, do seu tamanho. Paulo fala no capítulo 6 de Efésios. E o Senhor Jesus, ele ensina mais do que ninguém como devemos combater. Olha que coisa interessante. Versículo 6, do capítulo 6. E sucedeu que em outro sábado, meu Deus do céu, Jesus, para de procurar confusão com esse povo, Jesus. Esse Jesus é muito polêmico. Deve ser com ele que esse pastor maluco aprendeu. Foi com ele mesmo. Então a gente não sai procurando confusão, irmãos, mas a gente prega o evangelho e se a confusão vir, a gente não vai se acovardar.
O apóstolo Paulo, ele adverte a Timóteo que tinha receio disso e diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Deus nos concedeu um espírito que nos proporciona coragem, amor, domínio próprio. Esse é o espírito que todo cristão tem para combater o bom combate da fé. E esse era o espírito que movia o Senhor Jesus. Sucedeu que outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Perceba, Jesus não deixava de fazer o que tinha que fazer por conta das oposições e dos opositores. Eu, várias vezes, já pensei em abandonar o ministério por conta da oposição dos opositores. Às vezes você exorta, você prega algo que foi Deus que mandou e as pessoas se levantam contra, agressivamente contra, pessoas até próximas, e aí você fala: rapaz, esse negócio não sei não, né? Acho que eu vou deixar isso pra lá, acho que eu vou, sabe? Não, irmão. Se está tendo oposição, porque vocês, percebam, não é que as pessoas estão te perseguindo porque você está fazendo o que é errado. Se as pessoas estão te perseguindo porque você está fazendo o que é errado, se arrependa e comece a fazer o que é certo. Mas se as pessoas estão te perseguindo porque você está fazendo o que é certo à luz da Bíblia, então isso é bom. Eu faço questão de ler, porque eu preciso ler para mim também. Mateus capítulo 5, vamos lá rapidinho? Já estou acabando, irmão. Eu creio que antes de meia-noite eu concluo. Assim que essas crianças pararem de brincar, a gente conclui, tá bom? Perto de meia-noite. Estou brincando, irmão. Mateus 5. Eu tenho certeza que esse versículo vocês vão se identificar. Tenho certeza absoluta. Amém? Amém, irmão? Amém. Mateus 5,10. Esse versículo é o versículo que todos vocês vão se identificar. Amém? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, olha, por causa de Jesus. Não é porque está com gato em casa e não é gato animal, não. Não é porque está fazendo um monte de coisa errada, envergonhando o nome de Jesus e diz: o diabo se levantou. Não foi o diabo não, meu filho. É Deus que está te corrigindo mesmo. Toma vergonha na sua cara. Então, aqui é quando você está sendo perseguido por causa de Jesus. Olha, irmãos, tem um monte de crente, cara de pau, fazendo um monte de coisa errada. E aí, quando acontece alguma coisa, o diabo se levantou, vamos orar. Oh, Deus. Como assim o diabo se levantou? Você está errado? Tô. Então não foi o diabo que se levantou, não. Foi Deus que está te corrigindo. Se arrependa. Você está errado. Você está fazendo algo que é errado. Como assim o diabo se levantou? Não, meu filho, o diabo queria que você continuasse fazendo o que é errado, fosse para o inferno. Mas os crentes de cara de pau não é assim. Está todo torto. Acontece alguma coisa. O diabo se levantou. Não, meu filho, o diabo se levantou, não. O diabo ainda está na sua torcida. É Deus que misericordiosamente está te corrigindo para que você não permaneça no erro. Aí não gostei não, pastor. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. O que é injuriar alguém? É você agredir verbalmente alguém e vos perseguirem e mentindo. Olha, depois de agredir, a pessoa ainda vai inventar alguma coisa que você não fez para tentar denegrir o seu nome. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se isso acontecesse com você, você ia achar bom, irmão? Não, o irmão fulano de tal, irmão fulano de tal, um caloteiro. Me pediu dinheiro emprestado, nunca me pagou. Nunca aconteceu isso. O irmão fulano de tal é uma pessoa honesta, uma pessoa correta. E por que fulano está denegrindo ele? Por causa disso aqui. Aí o cristão, o fulano que é cristão, vou processar. Eu sou crente, não vou deixar que bote o meu nome na lama. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Você já está na lama. Todos nós somos pecadores miseráveis. Você sabe qual é a primeira coisa
Qual é o primeiro sinal de que alguém está indo para o céu? Quando ele sabe, quando ele tem certeza que merece o inferno. Ih, pastor, então eu não cheguei nesse dia não, então eu espero que você chegue. Todo aquele que chega no céu, ele tem certeza absoluta que merece o inferno. Eu mereço ir para o inferno. E por que você vai para o céu? Porque Jesus morreu em meu lugar. E por que Jesus fez isso? Meu irmão, não sei nem explicar. Mas assim, do que eu sei explicar é porque Ele me amou imerecidamente, incondicionalmente. Eu não fiz nada para Ele me amar. Ele escolheu me amar e me salvou. Mesmo eu sendo esse pecador miserável que eu sou. O mínimo que eu posso fazer é viver uma vida santa para a glória dele. E até nisso eu preciso da ajuda dele. Porque sozinho eu não consigo me santificar. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos. Regozijar, irmãos, não é só se alegrar, não. É ter uma grande alegria. É como, por exemplo, irmãos, eu sei que muitos de vocês são familiarizados com futebol. O irmão Reginho mesmo, ele foi chamado para jogar no lugar de Neymar, mas ele abriu mão, porque ele disse, não, eu amo a Cristo, e eu não quero essas coisas para mim, não vou ajudar a minha esposa, minha família, e muito menos a Jesus. Ele abriu mão, mas era para estar jogando no PSG, no lugar de Neymar do lado de Messi, mas ele abriu mão. Então, a gente precisa, vocês que estão familiarizados com essa questão de jogo de futebol, vocês já viram como é, recentemente o Brasil foi campeão olímpico, não foi, de futebol? Então, cada jogo que o Brasil ganhava, tinha uma comemoração, não era assim? Então, o Brasil, principalmente quando era eliminatórias, então teve as oitavas de final, aí ganhou, né? Aí comemorou, foi para as quartas. Aí nas quartas de final ganhou, aí teve uma comemoração. Aí teve a semifinal, que eu acho que ganhou nos pênaltis, não foi? Aí foi uma comemoração. E qual foi a maior comemoração? Foi quando ganhou o campeonato. Aí foi uma grande comemoração. Perceba, teve comemoração em todo jogo que ganhou. Mas quando foi o jogo final, o jogo do campeonato, foi o quê? Uma grande comoção, uma grande alegria. Eu estou dizendo isso só para você ter uma ideia da diferença entre se alegrar e se regozijar. É uma alegria muito grande, uma alegria enorme. Porque tem gente que diz assim, pastor, eu até me alegro quando eu sou perseguido. Não, não é essa alegria não, seu mentiroso. É uma grande alegria, que é espiritual, que não vem da carne. Regozijai-vos e exultai, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Olha o que você está vendo. Cada vez que você sofre por amor a Cristo, o seu tesouro no céu aumenta. Aí tem gente que está, varão, se for por isso, meu tesouro no céu está zerado. Porque não é só você sofrer, é sofrer da maneira certa. Se você, vamos imaginar, você está sendo perseguido por amor a Cristo. Eu sei que nunca aconteceu isso com vocês, que vocês sempre sofrem da maneira correta. Fiquem tranquilos. Mas no meu caso, vamos imaginar que eu estou sofrendo por amor a Cristo, e aí eu estou sofrendo por amor a Cristo, e aquele tesouro está quase sendo contado assim para mim lá no céu, e aí de repente eu dou uma murmurada. Eu dou aquela fala, sabe? Só porque eu sou cristão. Ah, se eu não fosse cristão. Aí eu pegava fulano de jeito. Meu filho já perdeu tudo. Não, pastor, mas eu só falei. Perdoa. Mas perdeu tudo. Jogou tudo por água abaixo. Mas eu só falei. Eu não fui lá e dei um murro na cara. Oh Deus, eu tive vontade. Mas eu não fiz isso. Meu filho, você tinha que ter vontade, era de orar pelos que te fazem mal. Você tinha vontade, você tinha que ter vontade, era de ajudar os que estão te fazendo mal. Ah, pastor, nunca vou conseguir ficar assim não. Perdoa aí, meu Deus. Você percebeu por que eu e você precisamos orar mais do que a gente ora? Olha, irmãos, eu vou falar algo que é bíblico e também eu tenho certeza que se você já fez isso, você tem isso de forma experimental na sua vida. Eu duvido, sabe, que você
consiga ficar com raiva de alguém que você passou a noite toda orando por essa pessoa. Vamos imaginar que o seu vizinho, ele fez algo muito feio contra você. E você ficou muito magoado, muito chateado com o que ele fez. Mas você foi para casa e você passou muito tempo antes de dormir, né? No caso de alguns aqui, 10 segundos. Né? Mas você passou um tempo antes de dormir intercedendo pela vida. Senhor, essa pessoa me magoou. Me ajuda a perdoar ele, Senhor. Mas ajuda também ele a entender que ele está errado. Porque se ele está fazendo isso, ele está indo para o inferno, Senhor. Tem misericórdia dele, abre os olhos dele como se abriu o meu. Que não haja inimizade entre nós, mas que possa haver um amor sincero entre eu e ele, independentemente do mal que me foi feito. E quando você começa a interceder por essa pessoa, eu duvido que você consiga ter raiva dela quando você terminar de orar. Mas na maioria das vezes a gente não faz isso. A gente ora assim: Pai, o Senhor está vendo o que fizeram comigo. Desce a justiça, Senhor. Faz aquilo que é justo, Pai. Meu filho, se Deus for fazer o que é justo, Ele vai matar todo mundo aqui. Oh, Deus. Você quer que Deus faça o que é justo? Ele vai matar todo mundo. Começar com você, que está pedindo. Então a gente quer a misericórdia de Deus. Mas esse mesmo sermão que a gente leu lá em Mateus 5 diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você tem misericórdia dos outros, esse é um grande sinal que Deus nunca teve misericórdia de você. Porque Deus tem misericórdia de quem quer. Ele pode. Ele tem esse atributo. Ele é Deus. O que significa ser Deus? Significa fazer o que quer, quando quer, com quem quer, do jeito que quer. Isso é ser Deus. Eu e você não somos. Então, eu e você não temos esse atributo de ter misericórdia de quem a gente quer. Não, a gente tem que ter misericórdia de todo mundo. E principalmente daqueles que nos fazem mal. Por quê? Porque aqueles que nos fazem bem, eles estão nos fazendo bem. Se eu for desejar o mal para quem está me fazendo bem, eu sou pior que um demônio. Mas tratar bem aqueles que nos fazem mal, só um cristão pode fazer isso. Porque ele faz isso pelo amor que Cristo colocou no coração dele. Eu amo você, não é porque você me ama de volta. Eu amo você porque Cristo me ama. E o sentimento que tem no meu coração é esse, amor. Eu só posso te dar o que eu tenho, eu só tenho amor. Todo o ódio no meu coração foi tirado quando o amor de Cristo preencheu o vazio que tinha em mim. Então eu tenho algo para dar, amor. Mas eu quero que você sinta ódio de mim. Eu não posso. Eu vou lhe torturar, eu vou lhe matar, eu vou lhe queimar. Você pode fazer tudo isso e eu vou continuar te amando. Tem um pastor nos Estados Unidos que ele evangelizou em Nova York, na década, se eu não me engano, de 70, que tinha as famosas gangues de Nova York. E Nova York era uma cidade perigosa. E ele evangelizou um dos chefes das gangues lá de Nova York. E ele chegou, e imagina, era um pastor vindo do interior, e Deus tinha dito para ele ir para lá e evangelizar essas gangues. E Deus colocou para ele começar a evangelizar do mais perigoso. E numa dessas vezes ele foi até a casa do rapaz, bateu na porta, o rapaz recebeu ele com uma faca deste tamanho. E disse: olha, eu vou, se você vier de novo atrás de mim com esse negócio de pregar Jesus, eu vou partir você em 100 pedaços. Sabe qual foi a resposta do pastor? Você pode me partir em 100 pedaços e os 100 pedaços continuarão te amando e orando por você. Esse jovem não soube mais o que fazer. Esse pastor fez um culto e teve a coleta das ofertas. Você sabe quem foi que o pastor mandou fazer a coleta? Esse chefe. Ele disse: ele está pensando que eu vou roubar? Pois ele vai quebrar a cara. Não vou tirar nada daqui. E ele foi tão impactado com esse amor que ele se transformou não só no cristão, mas como missionário. Então a gente às vezes, irmãos, desvaloriza a arma mais poderosa que está nas nossas mãos, que é o amor. O Evangelho é poderoso, a palavra de Deus é uma espada.
Mas se você não tem amor de Deus no seu coração, você nunca vai manusear a espada de Deus da maneira correta. Você não vai saber como dar o golpe certo. Você vai dar golpes errados. E você vai acabar machucando a si mesmo e aos outros. Quando na verdade essa espada deveria salvar. Essa espada é para expulsar o maligno e as suas hostes espirituais que agem usando pessoas. Mas não é para machucar pessoas. Essa espada é para salvar a vida das pessoas, como um bisturi salva a vida de pessoas, quando o médico faz a operação da maneira correta. Então o Senhor Jesus, Ele nos ensina aqui a combater o bom combate. Eu já quero concluir por causa do horário. Sucedeu que em outro sábado entrou na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Você sabe muito bem o que é isso. Mão ressequida é a pessoa que tem a mão atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Olha que coisa diabólica. É como se alguém entrasse aqui com frio. Vamos imaginar que a gente morasse em um estado, não sei se vocês estão acompanhando, não precisa nem sair do Brasil, mas no sul do Brasil está fazendo muito frio. Tem lugares que estão fazendo temperatura abaixo de zero. Vamos imaginar que a gente estivesse numa dessas cidades e alguém entrasse no nosso local de culto sem roupa, morrendo de frio. Aí a pessoa diz, vamos ver se o que o pastor vai fazer, se vai expulsar ou não essa indecência. Não, meu irmão. Alguém que tem casaco aí, por favor, dá um casaco pro rapaz. Mas vai deixar ele sentar aqui e assistir o culto? Se foi Deus que trouxe, eu vou tirar. Eu? Então a gente tem percebido isso, pessoas que não têm misericórdia. A gente teve relatos, pessoas que foram lá na nossa congregação, pessoas relataram que foram expulsas de determinadas igrejas, porque eram pessoas que estavam em situação de rua. Aí entrava em determinada igreja, essas igrejas grandes, eu não vou dizer nomes, tem os seus seguranças. Aí vê uma pessoa, com aparência, de alguém que mora nas ruas, chega logo, pega logo, bora, sem zoar, e tira a pessoa de lá de dentro da igreja. Para que os ricos não se sintam. Uma vez uma pessoa teve a cara de pau de dizer para mim, pastor, se o senhor continuar deixando pessoas de situação de rua frequentando a igreja, aí tem um monte de gente que vai deixar de vir para cá. Eu digo, meu filho, então eu não posso fazer nada. E aconteceu isso mesmo. Irmãos, quem manda, quem entra e quem sai é Deus. Eu não posso fechar a porta do céu para uma pessoa porque ela é pobre, porque ela tem uma enfermidade física. Você vai fazer isso? O nosso mundo faz. O nosso mundo é perverso. Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. A gente tem vivido num mundo perverso, onde as pessoas fazem piadas daqueles que deveriam ajudar. E aqui é a mesma coisa, esses fariseus não tinham nenhuma compaixão desse homem. Mas eles estavam de olho para ver se o Senhor Jesus teria compaixão. E esse é o nosso combate. Eu quero concluir aqui, irmãos. A mensagem que eu gostaria de deixar como conclusão dessa nossa exposição na noite de hoje é: e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Devemos continuar combatendo o bom combate. Mas eu estou cansado. Eu não sei se eu vou conseguir lutar amanhã. Amanhã é outro dia. Você é soldado do exército de Cristo? Sou. Pode ter certeza que essa noite ele vai recarregar suas energias. Amém. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Está sim. Isaías. Olha, independente de você ser velho ou novo, você vai se cansar, humanamente falando. Mas aqueles que esperam no Senhor, independente da idade, o Senhor renovará as suas forças. Olha, um dos homens da Bíblia que eu tenho mais assim apreço, tenho vontade de conhecer no Antigo Testamento, é um senhor chamado Caleb. Pensa num camarada
que eu estou com vontade de conversar. Se o Senhor me conceder a graça de ir para o céu. Irmãos, Caleb, ele foi o único, e Caleb e Josué foram os únicos que entraram. Eu falo de Caleb porque Josué tinha a questão que ele estava sempre do lado de Moisés. Então Josué tinha a influência o tempo todo de Moisés. Mas Caleb não, irmãos. Caleb estava lá o tempo todo. E teve logo quando eles chegaram lá na terra prometida, Caleb tinha cerca de 80 anos, se eu não me engano. E a terra que na divisão ficou para ele era habitada por gigantes. Você já imaginou isso, irmão? Na divisão, a sua terra é aquela dali, mas está habitada por gigantes. Você não quer, Caleb, você é um camarada gente boa, eu vou fazer aqui uma outra divisão, vou tirar o seu nome daquela terra e vou botar em outro lugar. Caleb disse, não, é lá? Então é lá. Mas Caleb, você já é um senhor de idade, mas eu ainda tenho a mesma força, o mesmo vigor de quando a gente começou a caminhar, há 40 anos atrás. Eu ainda tenho o mesmo vigor. Quem é que faz isso? Deus. Em Deuteronômio ele diz, vocês notaram que as sandálias de vocês não envelheceram? Já imaginou, irmão? 40 anos e uma sandália. Meu filho, se o seu tênis, se o seu sapato durar um ano, é porque é bom, viu? Porque hoje em dia, meu filho, um sapato ou a sandália é quase que descartável. Às vezes você compra um sapato, pisou no chiclete e fica solado. Mas as sandálias deles demoraram 40 anos, e não é para dizer que demoraram 40 anos toda remendadinha, não. E não envelheceram, nem as roupas. Quem é que fazia isso? Deus. Então como é que você não vai confiar num Deus desse na hora da batalha? Eu gostaria, irmãos, que eu e você saíssemos daqui com o mesmo espírito de um jovem que ainda nem tinha chegado à idade adulta, chamado Davi, o atrevido. Ele chega lá no arraial, cheio de soldado com arma, Golias lá do outro lado, dizendo um monte de impropérios contra o povo de Deus. Davi, meu filho, desse tamanho. Mas Davi era pequeno nessa época? Era. Porque botaram nele a armadura de Saul e ficou sambando. Isso significa que Davi ainda não tinha atingido a estatura de homem. E ele disse, eu vou. Mas eu não vou com essa armadura. Eu vou com o meu badog. Pastor, na Bíblia não tem badog não, tem a funda. Mas eu estou abrasilizando. Abrasileirando, perdão. Porque é o que a gente conhece como estilingue. Era o que eles usavam para arrumar pedra longe. E Davi vai lá e vence o gigante. O gigante diz para ele, Golias, você vem para mim com paus e pedras? Ele disse, não. Eu estou indo enfrentar você em nome do Senhor dos Exércitos. Como é que você vai acordar amanhã? Como é que você vai sair daqui hoje? Vai enfrentar o restante do dia que falta? Em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Como é que você vai sair daqui e pegar o saldo do cartão de crédito? Com a fé que Deus está no controle. Amém? Eu não vi amém não. Quando fala em dinheiro, meu filho, a fé vai pro pé, né? Ô pastor, quando o senhor fala assim de coisa espiritual, tá vontade de pular. Mas aí você fala assim do real, do bolso, né? Aí eu fico lembrando assim, varão. Não, irmão, tem que ter fé. Nosso Deus é o Deus do impossível, irmão. A gente tem que parar de querer diminuir Deus. Eu não sei se vocês já leram, mas se vocês não leram, leiam, releiam e trileiam. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não sei se você é igual a mim, mas a gente já pensou uma coisa grande, não pensou? Depois fez assim, né? Que nada. Eu sou um sonhador maluco. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera eficazmente. Olha que coisa linda. Eficazmente em nós. E tem mais. Deus vai fazer coisas poderosas. E não é com o arcanjo Miguel, nem o anjo Gabriel. É com você, vaso de barro. Mas eu sou um Zé Ninguém. Bem-vindo ao clube. O Senhor Jesus só chama Zé Ninguém.
Se você é alguém, então você não está apto para entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus é para os humildes, os Zé Ninguéms da vida. Você é um Zé Ninguém? Eu sou. Então você já está apto. Né? Tem outras coisas, mas essa é uma das principais. Que o Senhor nos ajude a entender que a força não está em nós, mas opera em nós. Que você e eu saiamos daqui, irmãos, jogando fora todo o medo e cheios desse amor de Deus, que faz com que a gente creia e tenha coragem de enfrentar todos os desafios que venham pela frente, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Ó Deus, é debaixo dessa fé que, mais uma vez, como no começo deste estudo, nós apresentamos essa comunidade local, para que o Senhor atraia todos aqueles que são seus. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, livrando-os, Senhor, das trevas e trazendo eles para a tua poderosa luz. Que eles ouçam a tua palavra, que eles sejam salvos, Senhor. Nos ensina a fazer a tua obra da maneira correta, para que vejamos o teu poder operando, Senhor. Oramos também pela nossa amada irmã Osana, como fizemos no começo. Queremos te pedir mais uma vez, Senhor, pela saúde dela. Sabemos que ela está fazendo tratamento, mas sabemos também que o tratamento só terá êxito se o teu poder operar. Muitos podem desistir diante de um diagnóstico contrário, mas nós não somos estes. Pela tua graça, Senhor, que o Senhor conceda fé à nossa pequena congregação e principalmente a nossa amada irmã que está na Itália, para que nós possamos combater esse bom combate junto com ela, e para que essa enfermidade não seja para a morte, mas para a glória de Deus. Oramos, Senhor, para que todos estes que o Senhor trouxe aqui nesta noite sejam tocados por Ti, e por Ti tenham seus olhos abertos e possam agora entrar no reino dos céus. Ajuda, Senhor, para que nessa noite seja noite de arrependimento e de salvação, para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Reúnem-se com o movimento santo e diga a você mesmo: eu só queria metade dessa alegria. Eu também. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Apesar de toda a nossa maldade, Deus é bom.